A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, como eu havia falado para os irmãos da novidade, aleluia Jesus, nós já começamos aí a trabalhar em cima dessa novidade. Nós vamos estar ouvindo agora uma mensagem do consagrado homem de Deus, nosso irmão Elias, lá de Jumirim, irmãos, servo do Deus Altíssimo, um pastor honrado na presença de Deus, meu amado irmão em Cristo e meu irmão de sangue também, amém, irmãos? É com grande alegria que eu trago aí esse grande pregador para nos ensinar o conhecimento que Deus passou através, aleluia Jesus, da sua experiência, da bagagem que ele tem como servo do Senhor, para nos ensinar como andar na presença de Deus. Vamos ouvir a mensagem com o consagrado homem de Deus. Pai do Senhor, a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, neste canal, que são inscritos, que não são inscritos, mas assistem esse canal. Que Deus abençoe e a paz do Senhor a meu irmão Alessandro, meu irmão em Cristo Jesus, meu irmão biológico, por essa oportunidade que está concedendo, abrindo esse espaço aí nesse canal, Salvação pela Força, para nós estar trazendo uma palavra da parte do Senhor, irmãos? Porque esses últimos tempos agora, louvado seja Deus, Deus tem apertado o cerco, Deus tem chamado a atenção do teu povo, Deus tem chamado a sua igreja, a sua noiva, para se preparar, irmãos? Para entrar às bodas com o Cordeiro, Louvado seja Deus. Eu quero agradecer muito esta oportunidade, que para mim é um privilégio muito grande, poder estar junto com os irmãos aí, compartilhando essa palavra tão maravilhosa, que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, vamos fazer um instante de oração, louvado seja Deus, para que Deus venha confirmar a sua palavra nessa tarde, amém? Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, nesta hora gloriosa de oração, Senhor, nós queremos de antemão te pedir que o Senhor nos perdoe por todas as nossas iniquidades e transgressões, para que não haja um impedimento das nossas orações chegarem até a Ti, levada por Teus anjos em salvos de ouro, Pai. Nos perdoe porque somos falhos, porque somos fracos, não passamos de pó e cinza, Senhor, esterco da terra. Deus Altíssimo e Soberano, nesta hora, meu Pai amado, eu quero que o Senhor venha falar conosco, Senhor, por Tua infinita graça, misericórdia e compaixão. Fala conosco, meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos desse alimento, meu Pai amado, que é para o nosso crescimento espiritual, que não seja nada daquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Deus, eu te peço, fala, meu Pai, conosco, meu Pai, por amor à Tua palavra, Senhor. Fala porque os Teus servos te ouvem. Amém? Irmãos, os irmãos abram as vossas Bíblias aí em Mateus, livro de Mateus, no capítulo 21, Mateus 21, e no versículo 12. Amém, irmãos? Capítulo 21 e versículo 12. Vamos ver o que Jesus quer falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. O meu título aqui fala a respeito da purificação do templo. Diz assim a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Amém, irmãos? Irmãos, há muito tempo nós podemos ver pela palavra de Deus aqui o que o povo faz em reverência ao templo,
onde se é chamado casa de oração. Deus, aleluia, glórias a Deus, Ele constituiu aquele templo, constituiu a igreja, para que fosse ali invocado o nome dEle, para que o nome dEle ali fosse glorificado. E Jesus, certa feita, chegou naquele templo ali, louvado seja Deus, e encontrou muitos ali que vendiam e compravam no templo, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o Senhor entrou ali, louvado seja Deus, e derrubou as mesas dos cambistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, Jesus, louvado seja Deus, contemplou a tudo isso no seu tabernáculo, na casa que era chamada casa de oração. Irmãos, o nome de Jesus Cristo em nossos dias também tem sido feito comércio no nome de Jesus. Para se vender, para se comprar, louvado seja Deus. Muitos lobos devoradores vestidos em peles de ovelha, mercenários, irmãos, que têm sacrificado aquele mais humilde, aquele mais pobre, louvado seja Deus. Mas o Senhor diz na tua palavra que nós pecamos porque nós não examinamos as escrituras do Senhor. Porque, aleluia, glórias a Deus, se nós examinássemos as escrituras do Senhor, nós não cairíamos no laço do passarinheiro, irmãos, de maneira nenhuma. Jesus, louvado seja Deus, ele se incomodou com aquilo, porque o lugar que foi levantado para que se adorasse a Deus, para que se glorificasse a Deus, estava virando ponto de comércio, louvado seja Deus. E Deus não se agradou daquilo de maneira nenhuma. E Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele não se agrada da mesma forma, louvado seja Deus. E o Senhor disse aqui, louvado seja Deus, no capítulo 13, no versículo 13, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Por que, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor fala desta maneira, se transformou em covil de ladrões? Irmãos, porque muitas das coisas daquelas que eram vendidas ali, muitas daquelas coisas que se compravam ali, louvado seja Deus, ninguém sabia a procedência daquilo, louvado seja Deus. Ninguém sabia de onde tinha vindo, de onde tinha sido arrancado, de onde tinha sido tirado, louvado seja Deus. Mas ali não era lugar, aleluia, glórias a Deus, e o Senhor repreendeu aquele povo, louvado seja Deus, que ali faziam comércio na presença do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala que quando, louvado seja Deus, o Senhor fez desta maneira, que limpou o templo, aleluia, glórias a Deus, de todos esses atos pecaminosos que se cometiam ali dentro do templo do Senhor, louvado seja Deus. Diz a palavra que foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Esta é a finalidade do templo da casa do Senhor, aonde nós vamos buscar a cura, aonde nós vamos buscar o livramento, aonde nós vamos buscar a graça de Deus, aonde nós vamos buscar a misericórdia de Deus, aonde nós vamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, aonde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, louvado seja Deus, a palavra de Deus ela não tem mais aquela reverência. Hoje se tem cultos de 2 horas, 1 hora e 50 minutos é de entretenimento e os demais simplesmente para ler a palavra de Deus. Sendo que o principal, louvado seja Deus, é a palavra de Deus na nossa vida. E por que Deus, aleluia, glórias a Deus, nós, nos nossos dias, louvado seja Deus, não temos visto tantos milagres? Nós não temos visto, aleluia, glórias a Deus, tantos cegos enxergar, surdos ouvir, mudos falar, coxo andar. Por que, aleluia, glórias a Deus, em nossos dias parece que essas coisas estão se acabando, louvado seja Deus? Porque já não tem mais a referência na casa do Senhor, louvado seja Deus. E a palavra, aleluia, glórias a Deus, diz que Jesus curou a muitos ali, cegos e coxos, quando o Senhor purificou o templo. E a palavra diz que vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi.
Diz a palavra que eles se indignaram, irmãos. Mas aí está a palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Por que eles se indignaram? Louvado seja Deus. Porque, aleluia, louvado seja Deus, muitos se maravilhavam, aleluia, glórias a Deus, das obras que o Senhor operou, dos milagres que Jesus operava, louvado seja Deus. E que os meninos, aleluia, glórias a Deus, clamando no templo, dentro da casa do Senhor, louvado seja Deus, eles clamavam, Hosana ao filho de Davi. Isso incomodou os inimigos de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando você abre a sua boca para glorificar a Deus, pode ser que você incomode muita gente, mas não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você congregar, quando você se reunir, louvado seja Deus, abra a tua boca e glorifica o nome santo do Senhor, porque só Ele é digno. Porque muitos só falam do Senhor, só clamam pelo Senhor na hora da dor, louvado seja Deus. Por que não servir a Deus por amor? Por que tem que ser pela dor? Por que não agimos, aleluia, glórias a Deus, conforme o Senhor nos ordena? Conforme a todo o plano da salvação de Jesus Cristo para todo pecador. Isso é para mim, para você, para todos nós, para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus foi para a remissão dos pecados, para a salvação da alma. E muitos, aleluia, glórias a Deus, têm feito comércio com o nome de Jesus. Não se fala mais do sacrifício da cruz, não se fala mais do evangelho da salvação, não se fala mais do arrependimento, porque hoje pecado já não é mais pecado. E dizem que Deus tolera, Deus não tolera pecado, irmãos, de maneira nenhuma. Deus perdoa e diz, vai, não peques mais. A palavra do Senhor também, ela nos diz aqui, louvado seja Deus, santo é o Senhor. E disseram-lhes, ouve o que esses dizem. E Jesus respondeu, sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Irmãos, para o nosso louvor, a nossa adoração, ser um louvor perfeito, uma adoração perfeita a Deus, ao verdadeiro Deus, nós temos que se tornar como uma criança. Nós temos que se tornar sem maldade no coração, sem remorso, sem angústia, sem mácula no coração, sem mancha nenhuma. Nós temos, aleluia, glórias a Deus, que está pronto a perdoar, irmãos. Porque você liberar o perdão é muito fácil se você tiver humildade no teu coração, porque senão se torna difícil. É mais fácil você pedir perdão para alguém quando você reconhece que você errou, que você agiu de uma maneira incorreta. É muito mais fácil você pedir perdão do que alguém chegar em você e pedir para que você perdoe ele por ter errado com você. Muitas das vezes é perdoado da boca para fora, depois que vira as costas, falar, agora fez, agora está aí pedindo perdão. Deus não se agrada da soberba. Deus abate o soberbo e exalta os humilhados. É desta maneira que Deus age. Não adianta eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, cheio de poder, que Deus me usa, isso e aquilo, e não tiver humildade dentro de mim de maneira nenhuma. Porque para Deus crescer em nossa vida espiritualmente, nós temos que diminuir cada vez mais, matando a carne, descendo, diminuindo na presença de Deus, para que Deus venha crescer em nossas vidas. Deus pede, aleluia, glórias a Deus, através dessa palavra que nós venhamos a purificar o nosso templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é santo para Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele tem ciúme do templo do Senhor, que somos nós, irmãos. E para isso, irmão, nós temos que nos purificar na presença de Deus, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que entristece a Deus. Nós temos que examinar a palavra de Deus e saber de Deus o que é que agrada a Deus. Porque um dia que
que nós erguemos nossas mãos e aceitamos a Jesus, já não é nós mais que resolvemos nós mesmos, irmãos. É Jesus na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, já não é nós mais que mandamos nela, é Jesus. Então tem que ser feito a vontade dele e não a nossa. Deixar Jesus operar na nossa vida. Ter a mente aberta para o renovo da palavra de Deus. Estar pronto a ouvir, tardio em falar. Examinar as Escrituras. Eu não estou pedindo, louvado seja Deus, para que deem crédito em mim, mas sim deem crédito na palavra de Deus. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que o nosso corpo dá testemunho do Espírito que há dentro de nós. Se nós formos, aleluia, louvado seja Deus, uma pessoa contendeira, que espírito que há em nós? Um espírito de contenda. Se nós praticarmos a mentira, louvado seja Deus, que espírito que há em nós? Mas se nós praticarmos as boas obras, fazer o que Deus tem nos ordenado, santificando a nossa vida na presença de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz, sem a caridade, sem o amor e a santificação, ninguém verá a Deus. Muitos irmãos têm expectativa de melhora para tempos futuros, mas aqui nessa terra, nós que cremos nessa palavra, que cremos que Jesus foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar, nós sabemos que está próximo o fim, que Jesus está às portas. Eu convido a todos, aqueles que ainda não aceitaram, ouvindo essa palavra, ergue suas mãos, aceita Jesus. Deixa Deus dirigir os seus caminhos, deixa essa palavra conduzir a sua vida. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos santificar a nossa vida. Vamos buscar a presença de Deus. Negar a nossos caprichos, nossos deleites, as coisas que não agradam a Deus. E vivermos cheios da graça do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe meu irmão Alessandro. Louvado seja Deus. Que Deus te fortaleça cada vez mais. Continue orando por nós. E nós aqui estamos orando por todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.